Bom dia a todos. Essa, esse vídeo ele vai ser sobre a beguina escritora chamada Marguerite Porret, que a gente sabe que morreu em 1310, a gente não sabe exatamente quando nasceu, e a gente vai falar sobre o conceito dela de alma aniquilada. Bem, ela, Marguerite, ela tinha uma classe, ela vinha de uma classe superior, como normalmente ocorre com mulheres que escrevem. A gente já falou aqui que as mulheres geralmente têm uma cooperação no século XIII, elas têm uma cooperação grande com homens, geralmente figuras que vêm das ordens monásticas e têm uma autoridade a respeito de assuntos relacionados à vida religiosa. Então, esses homens escrevem a vida de mulheres que se destacaram como figuras altamente contemplativas, né? Figuras que abraçaram a vida de reclusa e tiveram visões, ou tiveram êxtases, e tem alguma mensagem importante a dizer no caminho de uma vida abnegada. Mas depois de apresentar algumas religiosas reclusas urbanas, né, como a gente chamou, a Ivete de Uy e a Humiliana de Cherky, que justamente tinham vidas escritas por homens, a gente iniciou a apresentação das beguinas, que são representadas por três grandes figuras escritoras, né? E que estão, digamos, são as três figuras do século XIII mais importantes, no sentido de que elas possuem uma obra, né? E, e, e nesse caso, o interesse está justamente na palavra direta dessas mulheres a respeito do que elas vivenciaram e do que elas pensam sobre um modo de vida contemplativo e sobre questões teológicas em geral, né? Essas três mulheres são verdadeiras teólogas, né? Nós falamos de Radevich de Antuérpia e de Matilde de Magdeburgo, né? Agora, nós vamos falar da Marguerite Porret. Como eu disse, ela vinha de uma classe superior, porque essas mulheres que são escritoras, que têm a capacidade de escrever e que mostram um conhecimento grande, assim, com muitas leituras, mesmo que não tenha uma formação oficial, né, que não pudesse participar de escolas catedráticas ou ser alunas de universidade, elas tinham uma cultura bem clara, manifesta, né? No que isso está claro da maneira como elas escrevem. Mas a primeira contradição que aparece é que se ela certamente veio de uma classe superior, ela, por outro lado, no texto, ela se refere a si mesma como criatura mendicante, né? Isso ocorre, por exemplo, nesse trecho aqui, nesse trecho do capítulo 96, né?
em que ela fala: fui uma vez uma criatura mendicante que por longo tempo buscou Deus na criatura para ver se o encontraria assim como ela o queria, e assim como ele mesmo seria, se a criatura o deixasse operar suas obras divinas nela, sem que ela o impedisse. E ela nada encontrou, mas ao contrário permaneceu faminta daquilo que buscava. E quando viu que nada encontrou, pôs-se a pensar. E seu pensamento lhe disse para buscá-lo, assim como ela desejava, no fundo do âmago do entendimento da pureza de seu sublime pensamento. Bem, o texto ele mostra a época em que ela era mendicante, mas aqui está num sentido também metafórico, né? Que ela buscou Deus na criatura, né? E nisso ela estava errada, porque o livro todo ele vai procurar comprovar que o caminho certo é eliminar qualquer vestígio da criatura no seu percurso espiritual, né? Então, na verdade, ela está usando aqui mendicante como metáfora, mas em outros momentos ela usa, quer dizer, isso na verdade se confunde, né? Porque ela se coloca que era mendicante em algum momento. Isso certamente tem a ver com o fato de ela, se ela entrou para o modo de vida das beguinas, foi porque ela quis sair de um contexto social mais estabelecido, né? Quis uma independência desse contexto, né? Que impõe muitas resistências às mulheres, e provavelmente, geralmente, o primeiro momento dessa entrada do modo de vida beguino, ele pode ter ocorrido como um modo de vida piedoso, né? Ajudando pobres e etc. E aí, abandonando suas posses e entrando numa mendicância. Isso pode ter ocorrido, né? Mas a gente não sabe de nada, na verdade. A vida dela a gente sabe muito menos, inclusive, do que as outras beguinas que a gente falou. Então, não deixa cartas, nós não temos cartas. O único momento que nós temos assim, com mais segurança para entender quem foi ela foi a última parte da vida dela, que foi o julgamento em relação ao livro. Ela trabalhou incessantemente assim na divulgação do seu livro, ela escreveu o livro, né? E ela acabou morrendo por ele, né? Houve algumas etapas, diferentes etapas de julgamento do livro. Numa primeira etapa, ela não foi vista como herética necessariamente, mas o processo ele foi se desenvolvendo e alguns aspectos do que ela escreveu, da sua doutrina, são de fato muito ousados e atrevidos em relação à igreja, né? Então, ela, num primeiro momento do julgamento, o livro foi condenado, não necessariamente ela. Então, ela deveria permanecer calada e ficar sem se manifestar, mas ela manteve a divulgação do livro depois da condenação do livro, né? E com isso ela foi presa,
e foi solicitada a responder às acusações dos inquisidores. Ela não falava uma palavra com ninguém, né? Isso também foi visto como um certo atrevimento, né? Uma espécie de um desprezo dela em relação às autoridades que já tinham a aprisionado, né? E toda essa série de atitudes muito suspeitas, né? De desprezo, né, pelas autoridades, fizeram com que ela fosse condenada à morte, né, e mandada para a fogueira. E aí ela morreu por causa disso. O livro é uma espécie de uma aventura espiritual, né? E essa é uma aventura de busca de liberdade, né? Essa palavra ela é essencial dentro do pensamento da Marguerite Porret, né? Então, inclusive, ela fala constantemente da escrita do livro e da existência do livro. Isso é muito interessante se a gente pensar em termos de século XIII, né? Esse tipo de autorreferência ele não é muito comum. E a Matilde, a gente já viu na Matilde que isso também aconteceu de alguma maneira. Então, é uma característica que ocorre nessas escritoras mais ousadas, né? Que dão à sua obra um destaque, né, autorreferente dentro do seu próprio pensamento, né? Na verdade, o livro ele é visto como uma espécie de novo evangelho. Ele acaba tendo um estatuto, ele se explicita, né, como um estatuto tão grande, né, quanto o próprio texto bíblico, né, porque ele seria uma espécie de atualização para aqueles que estão na busca de uma vida contemplativa, né? Bem, e vale a pena a gente mostrar uma parte do texto em que ela fala sobre essa aventura. Aqui uma das personagens é a Alma. Eu vou falar logo em seguida sobre isso, né? Então é a Alma que fala e diz: certamente é necessário fazê-lo antes que se chegue em todos os aspectos ao estado de liberdade, disso estou totalmente certa. Isso daqui ela está respondendo a uma outra personagem que é meio maluca, altíssima. Tem vários personagens diferentes no livro, né? Eu ainda vou falar sobre isso, mas ela está respondendo a essa personagem aqui, a Altíssima Donzela da Paz, que diz, vai dizer aqui: interpretai o sentido dessas palavras se quiserdes entendê-las, ou as entendeis mal, pois elas têm uma aparência contraditória para aquele que não entende o âmago da interpretação. Mas a aparência não é a verdade, mas a verdade é, e nenhuma outra coisa. Você vê que a maneira como a linguagem vai se colocando, né, como os argumentos vão se dando, sempre numa articulação bem tensa entre as contradições, né? Então ela fala aparência, verdade, se você quiser entender, né, mas tem um mau entendimento,
tem a aparência contraditória, né? Você vê que ela fica manipulando isso de uma maneira intrincada, né? Interpretai o sentido dessas palavras se quiser desentendê-las, ou as entendeis mal, né? Então você, leitor, você precisa fazer um esforço, né, de interpretação do sentido do que está sendo dito aqui, né? Ou você vai entender mal, pois elas têm uma aparência contraditória para aquele que não entende o âmago da interpretação, né? É interessante ter essa dimensão, interpretativa, né? É curioso isso, né? Hermenêutica, de uma maneira solicitando um trabalho hermenêutico do leitor, né? E se o leitor ele não entende, ele vai achar que é tudo muito contraditório, né? Mas essa aparência contraditória não é verdade, né? Só a verdade que é, e nenhuma outra coisa, né? A aparência não é a verdade, mas a verdade que é, né? A aparência não é, a verdade é, certo? Mas o que tinha em mente aquela que fez esse livro, que queria que encontrássemos Deus nela, para que vivêssemos por nós mesmos o que ela havia feito de Deus. Aí essa donzela, que só aparece nesse momento mesmo, né? E está dialogando com a alma é uma personagem dominante no texto, tá? Ela pergunta para a alma, né? O que afinal essa personagem, que no final das contas é a escritora, né? O que ela tinha em mente, né? E aí ela faz uma afirmação aqui que é uma afirmação só de provocação, certo? Não é para levar a sério isso aqui. Parece que ela queria se vingar, isto é, que ela queria que as criaturas mendigassem de outras criaturas, assim como ela fez, né? Isso é só uma provocação. Aí a alma responde: certamente é necessário fazê-lo antes que se chegue em todos os aspectos ao estado de liberdade. Disso estou totalmente certa. Quer dizer, num primeiro momento do estágio espiritual, você vai realmente ficar mendigando de outras criaturas, tá? Num primeiro momento. E contudo, diz essa alma que escreveu esse livro, e é interessante porque a alma já está dizendo, mas aí tem uma espécie de uma narradora atrás dessa alma que está aí, né? Dando uma mediação em relação ao que ela diz. E contudo diz essa alma que escreveu esse livro, né? Embora essa narradora, assim, ela não apareça de fato, tá? Ela aparece só nesses momentos mesmo, porque não existe uma estrutura romanesca de um narrador que está fora dos personagens. O texto inteiro ele é um texto dialógico, ele é um texto, de certa maneira, teatral, né? Pela falta de um narrador mais explícito. Mas nesses momentos aqui, ele de fato ele aparece, né? Aqui ele aparece assim rapidamente, né? E contudo diz essa alma que escreveu esse livro: eu era tão tola no tempo em que o escrevi, ou melhor, no tempo em que o amor fez por mim a meu pedido. Então aqui, o que ela está dizendo aqui, né? Diz essa alma que escreveu esse livro, a narradora, essa narradora aqui por trás está dizendo, né, que a gente pode considerar essa narradora como a própria Marguerite, né? Aí ela dá voz à alma. Aí depois ela dá voz à alma, né? A alma, era tão tola no tempo em que escrevi, ou melhor, no tempo em que o amor fez por mim a meu pedido. Aí essa correção aqui, né? Muda o destaque de quem está por trás da escrita do livro, né? A alma era tão tola no tempo em que escreveu. Ou melhor, no tempo em que o amor fez por ela. Então o texto que está escrito, ele não é tolo. Quem é tola era a alma. Porque a alma ela se colocou num processo de escrita,
né, num itinerário de escrita, né? E à medida em que ela foi escrevendo, quem escreveu, na verdade, foi a alma. Foi o amor. E a pedido da alma, que o amor foi tomando posse da pena, né? da caneta da alma. Né? Então vamos lá. E contudo, diz essa alma que escreveu esse livro: eu era tão tola no tempo em que eu escrevi, ou melhor, no tempo em que o amor o fez por mim a meu pedido, que me aventurei em algo que não se pode fazer, nem pensar, nem dizer. Não mais do que aquele que quisesse encerrar o mar em seu olho, ou carregar o mundo na ponta de um junco, ou iluminar o sol com uma lanterna ou uma tocha. Então, a alma se aventurou naquilo que é o indizível, é o inefável. Né? Ela se aventurou numa tarefa impossível, que é a de dizer o que não se pode dizer, que é, né, de procurar dar palavra ao indizível. Né? E aí ela usa essas metáforas aqui, não mais do que aquele que quisesse encerrar o mar em seu olho, ou carregar. Isso aqui é uma imagem do sublime muito interessante, né? Não é possível para quem olha a paisagem marítima, encerrar todo o mar no seu olho. Você não pode enquadrar o mar em seu olho. Isso é um topos tipicamente sublime. Né? Ou carregar o mundo na ponta de um junco. Né? Junco é um matinho, né? uma ervazinha, né? Quer dizer, isso daqui está dentro digamos, da tradição da dentro da tradição da parábola do grão de mostarda, né? Que tem versões em Mateus, Lucas, né? E quer dizer, a menor das sementes se torna a maior de todas as árvores, né? Aqui, no caso, você não pode chegar a esse tamanho sublime do mundo a partir de um junco, ou iluminar o sol, né, com uma lanterna ou uma tocha. Né? Quer dizer, tudo isso são diferentes imagens da impossibilidade da escritora dar voz ao indizível, né? Porque o indizível é Deus, né? Que é a existência máxima. Né? Eu era mais tola do que seria quem quisesse fazer isso. Só que é interessante, porque ela diz isso, mas ao mesmo tempo é o amor que escreveu por ela. Então ela foi tola de ter tomado essa tarefa, só que a tarefa ela teve sucesso. Por quê? Porque o amor fez por ela. Né? Mas ela continua, aqui ela volta e continua falando da tarefa impossível, de como a tarefa é impossível, né? se fosse feita de fato por ela. Né? Eu era mais tola do que seria quem quisesse fazer isso. Quando dei valor a algo que não se pode dizer, e quando me encarreguei de escrever essas palavras, aí você vê, estava aqui numa forma em prosa e aí mudou para uma forma poética. Isso do nada, né? Assim, bruscamente, né? De uma hora para outra, no meio da frase. No meio da frase. Né? Aí aparece uma forma em verso. Quando dei valor a algo que não se pode dizer, e quando me encarreguei de escrever essas palavras. Mas assim tomei meu curso, para vir em meu socorro, para obter a coroa do estado, da qual falamos que está na perfeição. E aí, você vê, tem até um espaço aqui, quando a alma permanece no puro nada e sem pensamento, e não antes disso. Quer dizer, aí ela tomou o seu. Ela assumiu a aventura, né? E veio em seu socorro a coroa do estado. Isso daqui é uma imagem
da nobre linhagem, que a gente vai falar sobre isso na sequência, né? Da qual falamos que está na perfeição. Essa nobre linhagem dá a ela uma perfeição, isso justamente quando a alma, permanece, ela está falando de si mesma, né? Ela estava falando, ela era tola porque ela não podia dar conta dessa tarefa. Mas ela começou a conseguir dar conta como? Como que isso aconteceu? Quando ela permaneceu no puro nada e sem pensamento. E não antes disso. O que aconteceu quando ela permaneceu no puro nada e sem pensamento? Isso daqui é teologia negativa. É quando ela abandonou a vontade dela. Né? Bem, tudo isso, você vê que o texto é intrincado, nós estamos no meio do livro aqui, né? Então, é claro que não está intrincado porque está no meio. Né? Muita coisa já foi dita e o leitor já está mais ou menos acostumado com o que está acontecendo para o leitor dedicado. Né? Vamos colocar assim, já atravessou vários capítulos. Né? Esse capítulo aqui qual é mesmo? É o 97. Esse capítulo é o 97. Mas tudo isso é para dizer que ela entrou de fato numa aventura espiritual que está intrinsecamente ligada com a sua própria escrita, né? Então é uma aventura espiritual feita num itinerário verbal, né? Isso é muito interessante, né? Bem, então o Evangelho na verdade, esse livro, como Evangelho, ele de fato tem um estatuto complicado, né? Porque ele se esforça a todo momento, a gente viu nessa passagem, né? Ele se esforça para negar a si mesmo, entendeu? Então ele, ao mesmo tempo que ele é um novo Evangelho, ele tem a contradição de que ele fica se esforçando para dizer que não foi a alma que disse, né? Foi o amor que escreveu. E aí vale a pena logo colocar aqui que o livro é feito de vários personagens, assim, são dezenas de personagens que aparecem, mas basicamente ele é feito de três. Né? São três que estão sempre presentes e estão no palco, né, dominando o diálogo, né, que é a alma, o amor e a razão, certo? Essas são as três principais personagens. Elas estão, digamos, sei lá, 80%, 90% do livro presentes, são elas que estão dialogando entre si, e as outras, elas entram subsidiariamente, quase como uma espécie de tempero, né? Para ajudar as questões a serem desenvolvidas, né? E sempre surpreendem, porque como são personagens muito específicos, né? Você vê a Altíssima Donzela da Paz, entendeu? A própria Trindade aparece num determinado momento. São personagens assim muito específicos e estranhos, assim, mas que aparecem no momento preciso em que precisam aparecer para ajudar a desenvolver algum ponto. Né? Mas voltando à questão da autoridade do texto, né? Essa questão da autoridade ela é sempre importante para essas mulheres beguinas. Né? Você vê que o apelo a uma fonte divina para a doutrina do livro já ocorria no livro de Matilde, né? Matilde de Magdeburgo. O que significa colocar segurança e confiança no texto. Né? E aí, nesse caso, nessas três personagens,
a alma é aquela que ela tem uma posição central. Né? Por quê? Porque ela tá, a alma, ela é, ao mesmo tempo que ela é uma das três personagens, ela é a personagem sobre o qual tudo está incidindo, né? Tudo está incidindo nela, né? Amor e razão são personagens opostos, tá? Que estão digladiando, né? E discutem ou glosam, né, de modo análogo como como os teólogos escolásticos debatiam o texto bíblico nas universidades. Né? Então, na verdade, é um debate quase que formal assim, entre o amor e a razão para influenciar a alma. Só que a alma ela já está do lado do amor já há muito tempo, assim, desde que o livro começou, né? Na verdade, a alma e o amor estão juntas contra a razão. A razão ela tem ela só está lá para ser desmentida, para ser corrigida e chega a ser ridicularizada e zombada. Né? E isso é aquilo que a gente pode chamar de um elemento especialmente insólito, tá? Dentro da literatura medieval. Né? Eu até acho que os muitos comentadores de Marguerite que eu consultei, né? Dos melhores, os mais importantes, que foram mais longe, assim, não deram tanto valor a essa particularidade assim, de ridicularizar a razão, entendeu? Num livro inteiro, né? Como deveria. Eu acho que eles deveriam levar isso mais a sério. Né? O Bernard McGinn, por exemplo, que é um teórico que eu estou mais me baseando aqui, né, em toda a minha exposição, ele não parece levar isso tanto em consideração quanto se deveria. Bem, então, esse evangelho de Margarida, né, ele tem um tema central que é o aniquilamento da alma, certo? E isso está ligado a um itinerário que essa alma vai ter que percorrer ao longo do livro, né, sempre junto com o amor, ridicularizando a razão. A razão, aqui ela está tomando o papel de um contraponto, é claro, né? E aí os comentadores, né, McGinn especialmente, defendem que a razão ela não é menos necessária por causa disso. Tá? Bem, a gente continua aqui no próximo vídeo o desenvolvimento dessa questão da importância da razão.